A graça e a paz a todos. Eu quero que esse dia seja um dia abençoado na sua vida. Eu sou o pastor Valmir Vieira e mais uma vez quero trazer a luz, a palavra de Deus para a sua vida. Porque a palavra que eu entendo que transforma pessoas é a palavra de Deus que muda destino. Eu quero falar algo sobre a luz e também sobre as trevas. Entre a luz e as trevas, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Primeiro dia, Deus falou: haja luz, fazendo separação entre a luz e as trevas. Luz, dia, trevas, noite. E a luz prevaleceu sobre as trevas. A luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. Sempre olhe para a luz. Sempre olhe para Jesus. No sexto dia, Deus fez o homem. Gênesis 1:26 diz assim. 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é luz porque ele é a imagem e semelhança do Senhor. Para tanto, Deus decidiu que o homem tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. As trevas não dominou a terra. A luz sempre prevalece e sempre prevaleceu. Deus deu ao homem a terra para que ele reinasse, para que ele dominasse. Rei e sacerdote. Esse é o homem. O homem é a luz porque ele é a semelhança e a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, Moisés, quando ele viu o fogo, aquele fogo de Deus, aquela luz que iluminava, aquela chama acesa que não precisava consumir a sarça. No meio do fogo, a luz que é Jesus falou a Moisés. Sabe por quê? Porque Deus ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Isso é Mateus 14:15. O caminho, amados, o caminho ele é iluminado. O caminho tem luz, contudo, o caminho é estreito. Quando o homem ele procura atalhos, os atalhos ele vai entrar na treva, no escuro. Porque o caminho ele tem luz. Quando você anda na luz, quando você anda sobre a palavra, você consegue andar sobre as águas. As tempestades não vão te deter. Pedro andou sobre a palavra. Pedro andou nas águas. E sabe qual a palavra que Jesus falou para ele? Lá em Mateus 14:29, a palavra falou assim: vem. Essa foi a palavra. Vem. Ande sobre a palavra. Ande na palavra. Sabe quando Jesus acalmou aquela tempestade? Ele estava onde? Ele estava dormindo no barco. Os discípulos estavam ali apreensivos. Mas quando a luz se levanta, se fez o quê? Grande bonança. Porque entre a luz e as trevas está o homem. O homem ele vê a luz e vê as trevas e muitas vezes ele vai pelas trevas. A palavra do Senhor em Marcos 5, de 1 a 20, ela diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros
e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vá para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O homem vivia nos sepulcros, um homem violento, totalmente endemoniado, uma legião. Andava sempre de noite, nas trevas, de dia entre os sepulcros, sabe? Andava em lugares terríveis. Ele se feria, a palavra diz que ele se feria com pedra, ele se cortava. Isso me faz refletir um pouco sobre o que está acontecendo com muita gente hoje. Quantas pessoas nós estamos vendo que se cortam? Jovens, somente jovens, que começam a se cortar, cortam os braços com lâminas. As pessoas altamente deprimidas, violentas, intolerantes a tudo. Suicídios. Pessoas que não querem se relacionar com outras, ficam trancadas, trancafiadas dentro do seu quarto. Uma vida antissocial. Não tem uma vida. Às vezes até vai numa igreja, mas na realidade dentro dela há um sofrimento tremendo. Porque ainda não entendeu Jesus, não entendeu a obra da salvação. Não entendeu quem é Jesus na sua vida, a misericórdia do Senhor. Essas pessoas precisam de Jesus. Eu não estou negando a ajuda profissional, que precisa também, é uma necessidade. Veja que aqui no versículo 6, a palavra fala assim, que ele de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Este homem tinha uma legião de demônios, espírito imundo, que foram colocados nos porcos. Ali tinha uma manada de cerca de 2.000 porcos e caíram desempenhadeira abaixo para dentro do mar. Esse homem estava nas trevas. Se você andar nas ruas, você vai ver muitos homens e mulheres assim. Pessoas que eu costumo chamar que são invisíveis, mas estão ali atormentados. Pessoas que passam fome, que passam dias sem tomar banho, que andam pelas ruas perdidos,
não tem um destino, não sabe o que fazer da sua vida. Pessoas que estão travadas. Alguma coisa aconteceu com elas que elas se perderam e deixou as trevas entrar na sua vida. Esse homem de Geraseno, ele estava nas trevas e depois ele foi para a luz. Um homem violento que se mutilava, que nem grilhões e cadeias podiam com ele, agora era uma pessoa normal. Homem que vivia no sepulcro sozinho, volta para sua família. O homem que anuncia terror, agora ele anuncia Jesus. Eu vou lhe falar, eu já vi muitas pessoas que se cortaram, presas por Satanás, serem libertas, saírem das trevas e viverem na luz. Como também já vi muitas pessoas que não querem sair das trevas, pois querem poder, fama, dinheiro, querem coisas do mundo, ganham o mundo e perdem a sua alma, perdem a sua salvação, perdem a eternidade com o Pai, perdem a eternidade com o Filho e com o Espírito Santo. Os sinais da segunda vinda de Jesus são muito claros, muito fortes. Acho que nunca a humanidade viu tantos sinais como estão acontecendo agora. Mas o problema é que a igreja, ela está fora da posição dela. Existem igrejas com trevas. As seitas estão crescendo cada vez mais. Eu não vou citar nomes. Eu li recentemente de uma seita que eles reúnem todas as religiões, aceitam tudo. Eles reúnem a Bíblia, ao Corão e os livros deles. Reúnem coisas absurdas e essa seita está crescendo grandemente no mundo. No Brasil, ela existe há 100 anos. Há 100 anos. Se você quiser saber mais sobre isso, me siga lá no Instagram, que eu falo em particular com você, que eu não quero expor o nome. Há 100 anos. É uma igreja de trevas e ela está crescendo cada vez mais. Ela aceita tudo. Tudo. A igreja precisa acordar. Hoje nós precisamos olhar para quem está dentro da igreja e está ali se cortando, se mutilando. Quem está dentro da igreja ainda não está salvo. E também quem está fora da igreja, porque a igreja quer dizer eclesias, de dentro para fora, chamado para fora. Nós precisamos ir para a rua. A igreja precisa sair. Não é só levar pão, levar uma sopa, levar roupa. Isso é importante, há uma necessidade, tem muita gente precisando de roupa, passando fome. Mas as pessoas precisam que você, que tenha conhecimento, mínimo que seja, leve o nome de Jesus, leve a luz. Essa é o mais importante. Leve a luz. É o momento de se posicionar. Nós estamos vivendo um momento de se posicionar. A mensagem bíblica, você vai ver que ela fala sobre arrependimento e não entretenimento. É arrependimento. Venha como você está para se transformar. Não venha como você está para você ficar como você está. Você tem que entrar na igreja e sair transformado pelo Espírito Santo. Senão não adiantou nada. A igreja precisa ter um clamor. A igreja precisa estar em oração. A igreja, quando eu falo, é você. Você precisa estar em oração todos os dias. A igreja, o templo, as pessoas que estão lá dentro precisam orar mais. Leitura bíblica, meu irmão, minha irmã, é todos os dias. Eu faço um apelo aqui, falo, parem com o entretenimento, parem com a distração e ouçam o Evangelho, preguem o Evangelho, porque as trevas estão organizadas e eles trabalham no oculto, estão crescendo cada vez mais. Sabe por que as trevas crescem? Porque elas têm plena consciência que o mundo é espiritual.
Nosso Deus é espírito, volte para a luz. Se Deus é espírito, é porque Ele quer adorador que o adore em espírito e em verdade. Entenda isso. Você fica idêntico ao que você adora. Então, se você está adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, você vai ficar semelhante a eles. Mas se você está adorando o mundo, você vai ficar semelhante ao mundo. Se você acha que você pode fazer tudo, então você vai ficar igual a isso tudo que você pode fazer. Adore. Você acha que Deus precisa da minha, da sua adoração? Não. Quem precisa da adoração somos nós para ficarmos idênticos a Ele. Precisamos nos arrepender. Precisamos hoje ter conversões genuínas. A igreja precisa acordar, sair desse momento parado, momento de entretenimento, momento de festa. Não fique entre a luz e as trevas. Fique na luz. Fique com Jesus. Senhor, eu oro para que a sua igreja acorde. Eu oro para que as pessoas que estão ouvindo esse áudio, elas venham se arrepender e se convertam a Ti, Pai. Que elas olhem para a luz. Que a igreja, os templos que estão no Brasil e no mundo, parem com o entretenimento, com a distração. Que haja curas dentro das igrejas, que haja cura onde que a sua presença esteja nesses lugares. Porque só haverá cura, só haverá conversão, só haverá arrependimento se a sua presença estiver lá. E hoje eu clamo pela sua presença na minha vida e na vida daqueles que estão ouvindo. Eu clamo a sua presença dentro dos templos hoje do mundo todo. Eu clamo, Pai, para que o Senhor esteja com a sua mão estendida sobre todas as igrejas. Eu clamo, Pai, para que haja um grande arrependimento, que as pessoas se arrependam, se convertam, para que da onde o Senhor está aí nos céus, os seus ouvidos se inclinem e cure toda essa terra. Porque nós precisamos aqui para preparar a vinda do seu Filho, Jesus. Que Ele venha, que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, se arrependa hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Meu irmão, minha irmã, mude o seu conceito. Mude e viva dentro dos princípios de Deus. Se você cometeu algum erro, se arrependa. Pecou, se arrependa. Fale para Deus. Mude, não cometa mais esse pecado. Ele é misericordioso para te perdoar. E seus pecados serão perdoados. E viva na luz. Em nome de Jesus. Amém.